Viajar para o Caribe por R$ 1.000 e para a Grécia por apenas 4.000. Parece muito bom para ser verdade, né? Em momentos normais, essas possibilidades parecem impossíveis, mas com os efeitos da pandemia no setor do turismo, promoções assim são cada vez mais comuns na internet. Mas com os preços chamativos, surgem diversas dúvidas. É seguro comprar? Vou perder meu dinheiro? Pode ser um golpe? A verdade é que com a pandemia, muita coisa está incerta. Diversos setores muito afetados pelas paralisações ainda não fazem ideia de como vão voltar a funcionar e se vão se recuperar dos prejuízos. E o turismo está nesse meio. Cada vez que uma pessoa faz uma viagem, desencadeia um efeito dominó de consumo que direciona dólares para companhias aéreas, hotéis, restaurantes, taxistas, artesãos, guias turísticos e lojistas, por exemplo. Para você ter uma ideia, o setor de viagens representa 10% da economia global. E aí vem uma dúvida, afinal, nós nunca mais vamos poder viajar? Como serão as viagens de avião daqui para frente? Como serão os cafés da manhã e os passeios em grupo em hotéis ao redor do mundo? No Examinando de hoje, vamos analisar quais os efeitos da pandemia sobre o setor do turismo, o que as empresas têm feito para tentar amenizar os prejuízos e como as normas de distanciamento social vão influenciar nas suas próximas viagens. US$ 1 trilhão pode ser o prejuízo do setor do turismo no final da pandemia. Com as paralisações por isolamento social, hotéis estão fechados, cidades turísticas estão quase vazias e companhias aéreas praticamente paradas. Diante desse caos, começaram a surgir várias super promoções. Pacotes para lugares paradisíacos são encontrados por menos da metade do preço. E teve companhia aérea doando passagem para determinados destinos. É isso mesmo, a viagem seria de graça e o passageiro pagaria apenas os custos de embarque. Toda essa situação em comum coloca em evidência o motivo que tem levado as empresas a fazerem isso. E a resposta é exatamente o prejuízo que o setor do turismo está tendo com a pandemia. O vírus pode custar às companhias internacionais de aviação até US$ 113 bilhões em receita perdida só nesse ano. Com os cancelamentos de voos e a falta de demanda por viagens aéreas, as ações das empresas de aviação chegaram a cair cerca de 10% no Brasil e no mundo. No Reino Unido, as empresas fizeram até voos sem nenhum passageiro dentro do avião. Ao todo, a indústria do turismo emprega 300 milhões de pessoas, especialmente nos países em desenvolvimento. Agora, 1/3 de todos os empregos nesse setor está em risco. A gente não sabe ao certo quando será seguro viajar novamente e nem quando os países vão começar a suspender as restrições de entrada e saída de pessoas. O que sabemos é que as viagens com certeza serão diferentes após a pandemia, pelo menos no curto prazo. O primeiro ponto da mudança é que as companhias aéreas, os aeroportos, as linhas de cruzeiro e os hotéis vão precisar adotar novos protocolos de limpeza e de distanciamento social. Imagina um salão de refeições em um hotel com dezenas e às vezes até centenas de hóspedes juntos na hora do café da manhã, por exemplo. As viagens de avião também devem passar por várias mudanças. Na verdade, essas alterações já estão ocorrendo agora, mas toda essa situação pode criar novas regras aos aeroportos. Um exemplo é o uso de máscaras. O objeto é usado no mundo inteiro atualmente, mas pode ser adotado de forma permanente em aviões, mesmo depois do fim da pandemia. A ideia é evitar a disseminação de doenças, principalmente em viagens internacionais. Outra medida muito usada agora nos aeroportos e rodoviárias é a conferência da temperatura dos passageiros. E esse costume pode perdurar porque a febre é um sintoma de diversas doenças que podem ser transmissíveis ou não. E usar um termômetro pode se tornar parte da rotina de embarque, como passar a mala no detector de metais e no raio-x. O fim do assento no meio dos aviões é uma medida adotada em tempos de pandemia, mas que não deve durar a longo prazo. Para garantir uma distância mínima entre os passageiros, algumas companhias já estão bloqueando as cadeiras centrais. Assim, as pessoas vão viajar apenas na janela ou no corredor, com um espaço livre entre elas. Esse espaçamento é possível agora, enquanto há pouquíssimas pessoas dispostas a viajar, mas deve ser inviável no futuro. Afinal, nenhuma companhia aérea vai querer voar apenas com 2/3 da sua capacidade. Mais uma proposta alternativa já está surgindo. Uma empresa italiana especializada em assentos de aviões divulgou projetos de poltronas que separam passageiros por uma placa. Mesmo buscando soluções futuras, as empresas tentam resolver o problema de agora. Nós já sabemos que as agências de turismos e companhias aéreas têm feito grandes promoções com valores abaixo do comum.
O objetivo, claro, é atrair os clientes, mas por causa das medidas de isolamento social e quarentena, os pacotes oferecidos são para embarque a partir do segundo semestre deste ano até o fim de 2021. Mas com as grandes oportunidades também vêm os grandes riscos. Em meio a tantos descontos, será que dá para saber se é seguro comprar? Para evitar prejuízos, é preciso estar atento a todos os detalhes do pacote, principalmente quando o preço parece ser bom demais para ser verdade. Outro ponto é que o preço baixo atrai quantidade de pessoas e pode ser que a empresa não consiga arcar com tudo que ela vendeu. Mais uma questão para ficar atento é que as companhias aéreas terão até 12 meses para reembolsar o cliente que cancelar as viagens compradas até 31 de dezembro de 2020. Isso foi determinado por uma medida provisória aprovada pelo governo em março desse ano. Existe também ainda a possibilidade de as agências e as aéreas irem à falência por causa da crise causada pela pandemia. Nesse caso, é mais difícil e, em algumas situações, muito improvável que o consumidor consiga o valor de volta. Por isso, é preciso comprar tendo consciência de que há riscos de prejuízo. Por um lado, agora as empresas estão fazendo grandes promoções para tentar vender pacotes e serviços de viagem. Mas pensando em um cenário pós-pandemia que ainda vai exigir muitas medidas específicas de distanciamento, pode ser que as empresas precisem aumentar os preços. Isso porque o número de passageiros e de hóspedes terá que ser reduzido em um mesmo espaço ou um mesmo meio de transporte. E isso pode deixar suas férias mais caras. Mas enquanto a gente ainda não pode viajar, vale planejar o próximo destino e buscar as melhores oportunidades, sempre tomando muito cuidado com as propostas milagrosas. Eu sou a Beatriz Correia, aqui da Exame, e esse foi mais um Examinando. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem as notificações e sigam o Exame nas redes sociais.